Vamos a mais uma cobertura especial do dia de hoje no conflito entre Rússia e Ucrânia. O que vamos mostrar agora são cenas extremamente fortes, mas é o que tem acontecido praticamente todos os dias neste conflito brutal. Após um ataque, um soldado russo se escondeu em uma ravina, a poucos metros das trincheiras ucranianas. Ele foi localizado por drones ucranianos, que rapidamente perceberam que o soldado estava gravemente ferido. Tentando se esconder tanto de soldados quanto das moscas que rodeavam seu ferimento, ele colocava terra sobre a ferida, numa tentativa desesperada de aliviar a dor ou impedir a piora da infecção. Depois de alguns minutos observando o soldado, liberou o primeiro explosivo. Porém, o mesmo acabou falhando e não explodiu, garantindo assim mais alguns minutos de vida para o soldado. Mas a cena parecia um misto de ironia e tragédia. O soldado, claramente consciente de que seus últimos momentos se aproximavam, mantinha o olhar fixo no drone, ciente de que estava sozinho, sem qualquer esperança de resgate. Não apenas devido ao ferimento, mas também porque ali, naquela ravina, não havia ninguém para salvá-lo, e ele sabia disso. Naquele momento de desespero, ele decidiu acender o que seria seu último cigarro. O drone aguardou por vários minutos enquanto ele fumava, concedendo ao soldado seus últimos momentos de calma. Assim que terminou o cigarro, o drone lançou um artefato explosivo, eliminando completamente o soldado russo e pondo um fim trágico. Algumas horas depois, já no fim da tarde, a calma relativa da região de Kursk foi interrompida por uma operação precisa das forças ucranianas. Uma coluna de soldados russos, que avançava por uma estrada, foi emboscada por fuzileiros navais da 36ª Brigada Ucraniana. As forças ucranianas já haviam se posicionado, aguardando pacientemente o momento perfeito para atacar. As informações de reconhecimento apontavam que aquela coluna carregava armamentos pesados e suprimentos importantes para reforçar as posições russas, além de supostos ataques. Os fuzileiros navais da 36ª Brigada estavam preparados para uma ação rápida e devastadora. O ataque começou com uma série de disparos de mísseis antitanque, lançados de posições estrategicamente ocultas nas colinas que cercavam a estrada. Ao mesmo tempo, drones FPV ucranianos estavam prontos para se aproximar dos alvos e atingir os veículos russos. Os primeiros mísseis atingiram o veículo da frente da coluna, bloqueando a rota de avanço e deixando os soldados russos sem uma saída clara. Em seguida, o veículo que trazia a retaguarda também foi destruído, aprisionando toda a coluna em um corredor de fogo. Os drones FPV se mostraram decisivos, guiados diretamente pelos operadores para atacar os veículos e a infantaria russa em movimento. As explosões foram certeiras e os drones causaram pânico entre as tropas russas. A confusão tomou conta dos soldados, que tentaram responder ao ataque, mas a precisão dos fuzileiros, combinada ao elemento surpresa e aos drones, foi avassaladora. Em poucos minutos, o comboio inteiro estava em chamas. O fogo e as explosões dos veículos atingidos chamavam a atenção no céu nublado, enquanto soldados russos tentavam fugir correndo e tentando buscar abrigo, porém sem sucesso, pois os ucranianos mantinham suas posições com precisão e calma. O ataque não durou muito tempo. Em menos de uma hora, o que restava da coluna russa estava destruído. Veículos carbonizados e destroços espalhavam-se pela estrada e pelos campos ao redor. Alguns dos soldados russos que conseguiram sobreviver ao primeiro ataque correram em desespero, tentando se esconder na mata próxima. No entanto, os drones ucranianos continuavam vigilantes, sobrevoando a área e localizando cada um dos sobreviventes. Em pouco tempo, os drones abateram os soldados que tentavam escapar, mostrando a eficiência das forças ucranianas em eliminar qualquer ameaça restante. O sucesso da emboscada foi uma prova da capacidade das forças ucranianas de coordenar ataques rápidos e mortais contra o inimigo, utilizando tanto a vantagem do terreno
quanto informações precisas de inteligência e tecnologia moderna. A destruição da coluna de soldados russos na região de Kursk foi uma vitória significativa para as forças ucranianas, mostrando que, mesmo em regiões fora do foco principal do conflito, a resistência ucraniana se mantinha ativa e determinada a impedir o avanço russo a qualquer custo. As cenas que se desdobram na linha de frente na Ucrânia têm sido marcadas por ataques de alta precisão. Mísseis de precisão, ATACMS, já estão em rota, cortando o céu escuro a uma velocidade impressionante. O alvo dessa vez foi um depósito repleto de munições, um golpe calculado para destruir as reservas de armamento do inimigo de forma certeira. Isso é possível em grande parte devido ao sinal verde dado pelos parceiros ocidentais para que a Ucrânia utilize suas armas em território russo. Durante a noite, a explosão com míssil atinge o alvo. Uma série de ataques consecutivos segue o primeiro impacto, cada um atingindo exatamente seu destino, enquanto munições armazenadas começam a explodir em uma reação em cadeia incontrolável. Granadas, minas e possivelmente até mísseis armazenados ali são envolvidos em explosões consecutivas que transformam o depósito em uma zona de destruição. Graças ao trabalho de um drone de reconhecimento, o local exato do depósito foi identificado, possibilitando o lançamento bem-sucedido dos mísseis, e mesmo depois do amanhecer, as detonações continuavam, espalhando destroços e munições ao redor. Não muito longe dali, o sistema HIMARS lança seu míssil, que segue diretamente para atingir outro depósito de munição disfarçado entre as árvores. A explosão é, ao mesmo tempo, impressionante e terrível. Na verdade, é uma cena devastadora. As fortes explosões geram colunas de fumaça que podem ser vistas de longe, anunciando a destruição completa do que outrora era uma importante base de suprimentos do inimigo. Cada explosão ressoa como um golpe direto contra a capacidade russa de continuar sua agressão. Em meio ao caos, um caça Su-27 entra em ação, transportando uma bomba guiada Jadam, cujo objetivo é destruir um edifício onde eram armazenadas munições críticas do exército russo. O Su-27 manobra em altitude, aproximando-se do alvo com precisão. A bomba guiada pelo sistema GPS está travada nas coordenadas exatas do depósito, garantindo que nenhum esforço de camuflagem ou tentativa de desvio seja suficiente para evitar a destruição. Quando a bomba atinge o alvo, o prédio é engolido por uma explosão monumental. Concreto, aço e destroços são lançados em todas as direções, criando uma nuvem densa de cinzas e fragmentos. Em outro ponto, um drone se aproxima de hangares que, segundo a inteligência ucraniana, continham uma grande quantidade de explosivos. O drone, equipado com uma carga explosiva, faz um ataque rápido antes de ganhar altitude para escapar da onda de choque. Entretanto, em outro ataque, um drone não conseguiu se afastar a tempo e acabou sendo destruído na poderosa explosão que causou. A câmera de um segundo drone, voando mais alto, capturou o momento em detalhes dramáticos: o impacto, a explosão e a destruição do depósito. Esses depósitos de munição são alvos vitais na cadeia logística das forças russas. A destruição de um único depósito pode paralisar milhares de projéteis ou mísseis, criando uma escassez difícil de ser resolvida, especialmente diante das sanções internacionais e dos recursos limitados. Cada depósito destruído não representa apenas a perda de armamentos, mas também enfraquece toda a capacidade de combate da Rússia, tornando sua artilharia ineficaz, suas operações mais lentas e dificultando a condução de ofensivas. Em uma tentativa de eliminar um drone ucraniano de reconhecimento que coletava informações sobre os depósitos russos, um sistema SA-15 Gauntlet lançou um míssil, mas não teve sucesso. O drone conseguiu desviar-se do ataque como se estivesse em uma cena de filme de ação. Logo em seguida, o drone guiou um HIMARS que destruiu o depósito e se sacrificou no processo,
cumprindo sua missão de forma implacável. Para acompanhar atualizações diárias sobre o conflito e receber análises diretas do campo de batalha, inscreva-se no canal